Olá amigos, olá amigas, estamos mais uma vez aqui, agora para falar do nosso terceiro módulo, que é sobre estrutura das palavras. Hoje, com esse módulo, nós vamos ver o nascimento da palavra, o começo, a segmentação da palavra, a estruturação da palavra. Esse é o primeiro passo. Primeiro nós vamos estruturá-la, depois nós vamos ver no próximo módulo o processo de formação das palavras. Para então entrar em classe de palavras na morfologia. Porque estudar os elementos, estudar a estrutura das palavras, é estudar os elementos mórficos, os morfemas. Cada segmento de uma palavra, cada pedacinho de uma palavra é chamada de morfema ou elemento mórfico. Esses morfemas ou elementos mórficos nós vamos ver mais ou menos aqui agora. Observe, eu tenho a palavra gatinho. A palavra gatinho ela é formada por gate mais inho, dois elementos mórficos. Eu estou segmentando a palavra. Gate mais inho, gatinho, dois elementos mórficos. Já a palavra infelizmente, ela me traz três elementos mórficos. Veja, infelizmente. Cada pedacinho dessa segmentação que nós fizemos, cada pedacinho dessa segmentação, nós chamamos de quê? Nós chamamos de elemento mórfico ou morfema. Quais são os elementos mórficos ou morfemas? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora, são os elementos mórficos ou os morfemas. Quer ver? Me acompanhe. Elementos mórficos ou morfemas. Radical é o primeiro deles. Para aprender o radical, nenenzinho, nenenzinha, eu quero que você me acompanhe aqui nessa lousa. Opa, já está feito? Que bom. Vamos dar prosseguimento. Não, eu vou apagar para que você veja comigo como foi que a coisa aconteceu. Estava feito, mas porque tinha sido um erro, aí nós estamos regravando. Então olha só o que aconteceu. Agora é para valer. Eu tenho assim, olha, é a palavra gato. Tá dando para enxergar aí de trás? Beleza. A palavra gata, a palavra gatinho. O que é que eu posso observar aqui? A palavra gato, a palavra gata e a palavra gatinho, essas três palavras aqui, elas têm a mesma terminação, a mesma repetição, a mesma estrutura. Porque o radical, para vocês, a partir de hoje, é a parte, o radical a partir de hoje, é a parte que se repete. A parte que se repete, a parte que se repete, eu vou chamar de radical. Então, a partir de hoje, por que gate era o radical? Porque o radical é a parte que se repete. A parte que se repete nos nomes e nos verbos nós chamamos de radical. Sempre, professor, sempre. E vai dar certo toda a vida, toda a vida. Mas se por acaso, não. A parte que se repete. A gramática normativa dá o seguinte conceito para radical. Diz, não, e a gramática não está errada. Mas veja, a gramática diz, radical é a parte mais estrutural, é a parte mais indivisível da palavra. Certíssimo esse conceito. Porém, eu prefiro que os meus nenenzinhos e as minhas nenenzinhas encontrem nas suas provas esse conceito de radical. Qual, professor? Esse que radical é a parte que se repete nas palavras. Tá certo? Vamos ver aqui então o conceito gramatical de radical. Vocês já sabem. Radical, parte que se repete. Observe. Pedra, pedreiro, pedrinha. Quem foi que se repetiu em pedra, pedreiro e pedrinha? Apenas P, E, D e R. A parte que se repetiu. Se você for observar o conceito gramatical, que eu fiz questão de colocar aqui para mostrar para o nenenzinho, para mostrar para a nenenzinha, que a gramática não está errada não. Esse nosso conceito é um macete para você encontrar na prova, no concurso, para você otimizar de maneira mais rápida o seu tempo. Veja só, o significado básico da palavra está contido nesse elemento, ou seja, o radical. Outros gramáticos dizem assim, é a parte mais indivisível da palavra. Vocês, nenenzinhos, para acertar as questões dos concursos, do vestibular,
qualquer questão, você vai raciocinar assim: o radical, o tio Jackson disse que é a parte que se repete. Ouviu, Nenezinho? De hoje em diante, não tem mais como errar. Radical, a parte que se repete, tanto nos verbos quanto nos nomes. Se já aprendeu o que é radical, o Nenezinho pode ir para a vogal temática. E aí, a vogal temática, eu quero que você me acompanhe na lousa branca para eu esclarecer para vocês. Vogal temática nos nomes. Vogal temática nos nomes pode ser o A ou pode ser a vogal que determina o masculino. Vogal temática nos nomes pode ser o A ou a vogal que determina o masculino. Quando é que vai ser o A? Quando a palavra não possuir feminino correspondente. Se a palavra não possui feminino correspondente, o A é vogal temática. Como assim, professor? Eu tenho a palavra sala. Aí eu pergunto ao Nenezinho: Nenezinho e Nenezinha, quem é o radical de sala? Ora, o professor já me ensinou. Radical é a parte que se repete. Então aqui eu vou botar saleta, salinha. Quem foi que se repetiu? Sal. Sal é o meu radical. Beleza, achou o radical. Pergunta ao Nenezinho, pergunta à Nenezinha: existe salo? Não existe salo. Então esse a palavra sala, não possui masculino correspondente. Assim, o A é vogal temática. Então o A vai ser vogal temática primeiro. Quando? Quando a palavra não possui masculino correspondente. Entretanto, também a vogal que determina o masculino, a vogal que determina o masculino, pode ser vogal temática. Observe, tenho a palavra copo. Primeiro passo, achar o radical. Como é que eu acho o radical? A parte que se repete é o radical. Então eu digo copinho. Falhou aqui a caneta. Vou pegar outra. Pronto, peguei outra caneta. Copinho. Veja, quem foi que se repetiu? Cop. Pergunto, esse O está indicando que aí é um masculino? Tá. Quando a palavra, olha só, o O ou a vogal que determina o masculino, nós chamamos de vogal temática. Então, vogal temática ou é a vogal que determina o masculino, ou A, quando a palavra não possui masculino correspondente. Mas nós temos também, isso nós falamos dos nomes, mas nós temos também a vogal temática nos verbos. E nos verbos, o A, o E e o I serão as vogais temáticas. Só existe vogal temática verbal A, E, I. A para os verbos de primeira conjugação, se aparecerem imediatamente após o radical. O E para os verbos de segunda conjugação, se aparecerem imediatamente após o radical. E o I para os verbos de terceira conjugação, se aparecerem imediatamente após o radical. Não conta para ninguém, mas eu vou te dar um bizu para você achar o radical dos verbos de uma maneira ainda mais rápida do que a parte que se repete. Olha só, anota aí e não conta para ninguém, porque senão o teu concorrente vai anotar. Vejam só, para achar o radical mais rápido nos verbos, basta colocar o verbo para o infinitivo, e o infinitivo é o nome do verbo, e eliminar as duas últimas letras. Eu tenho aqui a forma verbal eu canto. Quero achar o radical do verbo dessa forma verbal. Como é que eu faço? Coloca o verbo no infinitivo. O infinitivo é o nome do verbo. Cantar. E elimina as duas últimas letras. Elimine as duas últimas letras. Então, observe. O dono do curso chegou e fez sinal para mim agora. Eu estou fazendo para ele. Então, olha só. Eliminei as duas últimas letras. Quem foi que ficou? Cante. Cante é o radical. Conte para ninguém não, hein? Isso é segredo nosso. Para achar o radical de uma forma verbal, o que é que o nenenzinho vai fazer? O que é que a nenenzinha vai fazer? Coloca o verbo no infinitivo e elimina as duas últimas letras. Vai dar certo quando, hein, professor? Toda vida. Vai dar certo? Sempre. Faça isso
que você vai sempre acertar. Assim, nós temos que os radicais de cantar é cante e o A vai ser o quê? Vogal temática. Porque em verbos de primeira conjugação, só o A pode ser vogal temática. Vender é a palavra. Quem é o radical? Coloca no infinitivo. Já está. Elimina as duas últimas letras. Olha que coisa fácil, pessoal. Vender. Vou apagar. Veja que coisa fácil. Para ficar fácil mesmo. Vender. Elimina as duas últimas letras. Vou eliminar. Quem foi que sobrou? Vende. Radical. Mas nos verbos de segunda conjugação, apenas quem pode ser vogal temática? O é. Vogal temática. Então, verbo de primeira conjugação, o A é vogal temática. De segunda conjugação, o E é vogal temática. E verbo de terceira conjugação, o I vai ser vogal temática. Dúvidas, Nenezinho? Veja o verbo partir. Vou apagar aqui. Apaguei. Partir. Está escrito aí. Olha, não é obrigado já estar no infinitivo, não. O concurso público não vai dar essa moleza para você, não. Ele vai dizer assim, olha, partimos. E vai querer saber se em partimos tem vogal temática. Tem radical. O que é que o Nenenzinho faz? Primeiro coloca o verbo no infinitivo. E o que é infinitivo, hein? O nome do verbo. Partimos. Infinitivo. Partir. Elimina as duas últimas letras. Eliminei. Ficou quem? Parte. O que é que vem depois do radical parte? Parte é o radical. Sobrou quem? O I. E o I vai ser o quê? Vogal temática. Professor, e se eu tivesse a forma verbal parto, teria vogal temática? Não, Nenenzinho. Não teria vogal temática. E por que não teria? Porque o radical é parte. Mas este O que está mal feito, vou apagar só para fazer bem feito para você. Esse O que agora está bem feito, é I? É não. Então isso aí não é vogal temática. Em verbos de terceira conjugação, apenas o I pode ser vogal temática. Assim como em verbo de segunda, apenas o E. E verbo de primeira, apenas o A. Ok? Vamos passar adiante para que você possa entender agora o tema. O tema é preciso muita concentração, porque é muito difícil. Quer ver como é difícil? Tema é igual a radical mais vogal temática. Olha que coisa difícil, pessoal. O tema é o radical, falhou de novo a caneta, agora já escreveu. Radical mais vogal temática. Esse R é de radical. Então, R de radical mais vogal temática é igual a T de tema. Aqui, no exemplo, você tem choro. O primeiro passo é achar quem? O radical de choro. Como é que o titio ensinou para os nenezinhos acharem o radical de choro? Primeiro, bota o verbo no infinitivo. Quem é o infinitivo de choro? Chorar. Agora, elimina as duas últimas letras. Vou eliminar para vocês, ó. Eliminei. Quem foi que sobrou? Chore é o radical. Pergunto a vocês, este O é vogal temática? Não, esse O não é vogal temática, porque em verbos de primeira conjugação, apenas o A pode ser vogal temática. Ou seja, em choro não existe vogal temática. Entendeu a pegadinha? É para ver se você está ligado. Porque olha só, canta. Canta, primeiro eu coloco no infinitivo. Aqui eu tenho canta. Veja. Canta. Primeiro eu vou colocar no infinitivo. Ficou quem? Cantar. Depois o que é que eu faço? Elimino as duas últimas letras. Sobrou quem? Cante. E o A é o quê? Vogal temática. Porque em verbos de primeira conjugação, só o A pode ser vogal temática. Aqui sim, canta é o tema do verbo canta. Em choro, não tem tema. E pode, professor? Pode. É uma palavra atemática. Palavra atemática é a palavra que não possui tema. Vamos para as desinências? As desinências são maravilhosas. Nós temos desinências nominais e desinências verbais. Se você me acompanhar até a lousa, você vai ver, venha comigo, fique ligado, você vai ver a diferença de desinência nominal para desinência verbal. Quer ver? Me acompanhe. As desinências nominais, se são nominais, vão aparecer nos nomes, se você não lembra mais, substantivo, adjetivo. As desinências, advérbios nominais, são duas. Desinência
de gênero e desinência de número. Desinências nominais, nós temos duas. Desinência de gênero e desinência de número. Desinência de gênero indica, olha só, quem pode ser a desinência de gênero? Vai indicar o gênero, mas quem pode ser? O A vai ser a principal desinência de gênero. Mas professor, o senhor não falou que o A era vogal temática nos nomes? Agora o A já é desinência de gênero? Pois é, nenenzinhos. O A é vogal temática quando a palavra não possui masculino correspondente. Em compensação, quando a palavra possui masculino correspondente, o A é desinência de gênero. Olha só, eu tenho a forma nominal gata. Eu tenho a forma nominal gata. Quem é o radical dos nomes? Nós já vimos hoje. Como é que acha? A parte que se repete. Gate. Sobrou quem? O A. Será que esse A é vogal temática? Vamos ver. Existe gato. Existe um masculino correspondente? Existe. O A, quando a palavra possui um masculino correspondente, ele é desinência de gênero. O A, quando a palavra possui um masculino correspondente, ele é desinência de gênero. E se a palavra não possui um masculino correspondente, aí ele vai ser o quê? Vogal temática. Já a desinência de número, quem vai ser desinência de número? O S quando indica plural. Na palavra gatos, o S é desinência de número. Por que é desinência de número? Porque está indicando plural. Quando o S indica plural, ele é desinência de número. Aí o aluno pode estar pensando assim, mas será que existe uma palavra que tem S e não indica plural? Ora, nenenzinho, é só você lembrar de palavras como lápis. Lápis, o S, não é desinência de número. E por que ele não é desinência de número? Porque não indica plural. O S só vai ser desinência de número quando a palavra indica, quando ele indica plural. E essas são as desinências nominais. Quais são as desinências nominais? Repita comigo. Desinência de gênero e desinência de número. Desinência de gênero. O A, quando a palavra possui masculino correspondente. Desinência de número. O S, quando indica plural. Aqui nós temos indicam o gênero e o número. As desinências são A e O. O senhor não falou no O, não? O senhor não disse que o O era vogal temática? É verdade. O O, ele é vogal temática porque indica o masculino. Mas me acompanha aqui na lousa branca para você entender uma coisa. Eu vou apagar. Bom, olha só. Por que na palavra gato e este O do singular, ele vai ser desinência de gênero? Porque é o seguinte, agora tem que estar no singular, viu, nenenzinho? É o O do singular. Vou já explicar por quê. O O do singular é desinência de gênero, primeiro porque existe gata. Se existiu gata, o O é desinência de gênero. E por que no singular? Porque no plural ele não determina o gênero. Se você mora em uma casa, você imagina a seguinte situação. O titio fala para você, há um gato no telhado. Veja, há um gato no telhado. Macho ou fêmea? Macho. Beleza. Está indicando o gênero, o O no singular. Mas o O no singular indica gênero. Mas se eu digo, há gatos no telhado. Aí, nenenzinho, só pode ser o quê? Pode ser macho, pode ser fêmea, pode ser todo tipo de gato. Os machos, as fêmeas. Por que isso? Porque o masculino plural não determina gênero. Então, quais são as minhas desinências de gênero nos nomes? O A, quando a palavra possui um masculino correspondente, e o O do singular, se a palavra possuir um feminino correspondente. Porque se a palavra não possuir um feminino correspondente, como por exemplo a palavra copo, aí esse O vai ser vogal temática. Por quê? Porque não está determinando gênero nenhum. Copo não está determinando gênero. Ok? Então vamos seguir adiante e ver agora as desinências verbais. Desinências verbais. Nós temos dois tipos de desinências verbais. As desinências
modo temporais e as desinências número pessoais. Desinência modo temporal e número pessoal. Eu vou dar um macete para vocês aqui, para que você não precise decorar todas as desinências modo temporais e número pessoais. Então, o Titio vai escrever aqui, ó, DMT, desinência modo temporal. DNP, desinência número pessoal. Nenenzinho, nenenzinha, presta atenção. Eu tenho a forma verbal cantava. E tenho a forma verbal cantamos. Olha o que aconteceu. Nós aprendemos que colocou no infinitivo e elimina as duas últimas letras, é para achar o quê? O radical. Apaguei, já achei o radical. Beleza, achei o radical. Segundo, o A e o A nas duas formas aqui, vogal temática, porque em verbos de primeira conjugação, o A é a vogal temática se vier imediatamente após o radical. Quem sobrou? Vá e mos. E agora, professor? Eu vou ter que decorar, todas as desinências? Não, nenenzinho. Não, nenenzinho. Você não vai decorar, não. O que você vai fazer é o seguinte. Coloque aqui na frente dessas formas verbais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Colocou aqui na frente, conjuga. E olha o macete como funciona. Existe eu cantava? Existe. Existe tu cantava? Tem gente que fala, mas não existe. Existe ele ou ela cantava? Existe. E nós cantava? Também tem gente que fala, mas não existe não, viu, nenenzinho? Vós cantava também não, e eles ou elas cantavam também não. O que foi que aconteceu? Deu certo com eu cantava e com ele cantava. Quando dá certo com dois, a desinência é modo temporal. Então o vá é modo temporal. Se der certo com dois, desinência é modo temporal. Agora veja aqui. Existe eu cantamos? Não. E tu cantamos? Também não. Ele ou ela cantamos? Pior. Nós cantamos? Opa! Agora existe. E vós cantamos? Também não. Eles ou elas cantamos? Também não. Deu certo com quantos? Com um. Quando der certo apenas com um, a desinência é número pessoal. Só isso. Coloca os pronomes na frente da forma verbal. Acha o radical. Acha a vogal temática e conjuga. Se der certo com um, número pessoal. E se der certo com dois, modo temporal. Vamos ver se vocês aprenderam. Tenho aqui a forma verbal canto. Primeiro passo, achar o radical. Botei no infinitivo e eliminei as duas últimas letras. Pronto. Já achei o radical. Quem é o radical? Cante. Agora, nenenzinhos, veja o que aconteceu. Tem A depois do radical? Não. Então não tem vogal temática. Se não tem vogal temática, é desinência. Modo temporal ou número pessoal. Vamos ver como é? Eu digo eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vejam só, existe eu canto? Existe. E tu canto? Não. Ele canto? Não. Nós canto? Não. Vós canto? Não. Eles cantam? Também não. Deu certo com quantos? Com um. Quando só dá certo com um, a desinência é número pessoal. Ok? Essas são as desinências verbais. Aí sim, nós podemos ver os afixos. Os afixos vão ser importantíssimos na nossa próxima aula, que é a de processo de formação das palavras. Porque os afixos são responsáveis pela prefixação, sufixação, prefixação, sufixação e derivação parasintética. Tenha calma, fique tranquilo. Nós vamos ver isso aí no próximo módulo. Por enquanto, o afixo ele se divide em prefixo e sufixo. Os prefixos são vocábulos incorporados antes da palavra e os sufixos incorporados depois. Vejam só, eu tenho a palavra leal. Se eu colocar aqui na frente de leal o prefixo des, veja, isso é um prefixo, mas para ser prefixo
tem que criar uma nova palavra. Se eu apagar o des e colocar na frente, atrás, posposto a palavra leal, o sufixo dade, lealdade, criou uma nova palavra, criou, então é sufixo. O prefixo é um vocábulo anteposto e o sufixo é um vocábulo posposto. Nós vamos ver lá na frente que colocado antes, colocado depois e colocado ao mesmo tempo são 4 tipos de processo de formação. Se eu coloco só antes, prefixação. Se eu coloco só depois, sufixação. Se eu coloco simultaneamente, derivação parasintética ou parasintetismo. E se eu coloco um e depois o outro, prefixação, sufixação. Por isso que você tem aí, ó, pedrada, derivação sufixal, eu coloquei sufixo. Inviável e inviável, de viável e viável. Nós temos aí derivação prefixal. E, infelizmente, entrou prefixo, entrou sufixo, derivação prefixal, sufixal. Vogais e consoantes de ligação são também chamados de infixos. A vogal e a consoante de ligação são também chamados de infixos. E elas servem para quê? Para ligar o radical, olha, o radical ao sufixo. A vogal e a consoante de ligação, ela vai ligar, nenenzinho, o radical ao sufixo. Quem é o radical, hein? A parte que se repete. Então você tem silve e cola, silvícola. A consoante e a vogal de ligação, elas entram para que a palavra fique eufônica, para que a palavra fique com um som agradável. Paulada, para não falar, dei uma paulada no gato. Eu coloco uma consoante de ligação, aí ficou com um som agradável. Paulada, você nem sente. Se fosse uma paulada, ia doer. Mas paulada não dói não, nem se preocupe. A mesma coisa que nós temos com cafeicultura, a consoante e a vogal de ligação. Poderia ser também cafezal, olha o Z aí, e o sufixo al, cafezal, o Z como consoante de ligação. Cafeteira, o T como consoante de ligação. Bom, depois desse momento de conteúdo sobre a estrutura das palavras, nada melhor do que praticar, não é verdade? Praticar com questões de concurso, praticar com questões da Sesgran Rio. Por exemplo, assinale a opção em que o vocábulo não apresenta desinência de gênero. Aí o nenenzinho vai lembrar de quê, hein? O nenenzinho vai lembrar que a desinência de gênero pode ser o a, quando a palavra possui masculino correspondente, ou o, do singular, quando a palavra possui feminino correspondente. Então, nenenzinho, o melhor macete para você responder isso aqui é observar isso aqui, olha. Viúva, eu escrevo na frente, viúvo. Escrevi viúvo. Viúva, viúva. Então o A é desinência de gênero. Mas ele quer, aqui não apresenta. Viúva apresenta. Ela, eu escrevi ele. Veja, o E é masculino. Ela tem masculino correspondente, então tem desinência de gênero. Parente, eu vou escrever parenta. Tem também. Deusa, eu escrevo Deus. Deusa, que também pode ser o feminino, Deus é o feminino de Deus, mas também pode ser diva. Agora, estrela, nenenzinhos. Estrela não existe estrelo. Veja, não existe estrelo. Quem é o radical? A parte que se repete, até o L. Esse O aqui, ele não existe. Como não existe um masculino correspondente, o A, quando a palavra não possui masculino correspondente, é desinência de gênero. A palavra estrela não tem desinência de gênero, porque vai ser vogal temática. Lembrando de vogal temática, o que é vogal temática? Vogal temática, o A é vogal temática, quando a palavra não possui masculino correspondente. Tem estrela, existe estrelo? Não existe estrelo. Então o A é vogal temática. Que tal mais uma? Vamos lá. Resolver mais uma. Assinar a alternativa sem desinência modo temporal. Lembram do que nós falamos? Quando dá certo com 2, modo temporal. Quando dá certo com 1, número pessoal. Então, olha só. Se eu tirar o S, eu digo eu aplaudia e ele aplaudia.
essa tem modo temporal. Se eu tirar o S, eu digo ele faltará e eu faltara. Eu faltara e ele faltara. Também tem o ra, é desinência modo temporal. Se eu tirar o M, eu vou ter que eu venda, que ele venda. E se eu tirar o S, eu vou ter se eu cobrasse, se ele cobrasse. Na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, deu certo com 2. Se deu certo com 2, tem desinência modo temporal. Mas ele quer sem desinência modo temporal. Só existe ele acordou. Não existe eu acordou. Então, a opção correta, letra B. Ainda dá tempo para mais uma? Não? Que pena. Se não dá tempo para mais uma, não se preocupe. Fique devendo e no próximo módulo de processo de formação das palavras, nós resolveremos mais questões com vocês. Tá bom? Tchau, pessoal.